dia, irmãos. Espero que esse seja o nosso último encontro virtual, que a partir do próximo domingo estejamos juntos na igreja para matar a saudade e também estarmos em comunhão uns com os outros. Queria apenas dar um pequeno desafio nessa manhã e depois dar algumas explicações sobre as coisas que estão acontecendo e vamos seguir por diante. Vamos então abrir as nossas Bíblias. Se você tem uma Bíblia aí, peço que você abra no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Vamos também para o livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: Sujeitai-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano. E, por último, Romanos, capítulo 13, versículos de 1 até o versículo 7. Romanos 13, versículos de 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu temeres a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Porque a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, li até o versículo 8, mas o nosso texto principal era até o versículo 7, que diz: Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem respeito, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de estar aqui para meditarmos mais um pouquinho na Tua Palavra. Pedimos a Deus que o Senhor abra os nossos entendimentos para que possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Pedimos isso agradecidos em nome de Cristo. Amém. Na verdade, eu queria dar uma explicação, porque tem havido algumas perguntas, algumas indagações sobre
Mas pastor, tem as maioria das igrejas já estão funcionando, por que a nossa igreja ainda não está aberta? O que está acontecendo? Por quê? E então eu queria só fazer algumas explicações aqui. Nós temos um estatuto que foi registrado no governo, e o nosso estatuto com relação ao governo civil, o nosso estatuto diz assim: cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que o governo civil é ordenado por Deus para os interesses e boa ordem da sociedade humana, que devemos orar pelos magistrados, honrá-los e obedecê-los, salvo naquilo que for contra os ensinamentos das Santas Escrituras. Cremos na separação completa e absoluta entre o governo e a igreja local. Muitos têm comentado que o Estado, o governo, não está essa proibição do governo com relação à não abertura das igrejas, isso não é algo que está indo contra os ensinamentos das Escrituras. E dentro desse estatuto aqui, diz que nós devemos obedecer às ordenanças das autoridades, desde que elas não vá contra aquilo que ensina a palavra de Deus. Então, alguns argumentam que esses decretos de proibir as igrejas de funcionarem está indo contra o mandamento bíblico de ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então acham que o não ir à igreja, estamos quebrando esse mandamento bíblico e, no entanto, nós não deveríamos obedecer às autoridades. Mas a questão é que quem tem esse pensamento é livre para pensar como quiser, mas eu vejo que dentro dos nossos estatutos, isso não é uma quebra de um princípio bíblico, porque o governo está instituindo isso pensando no bem-estar da sociedade e uma vez que o governo não está proibindo que a gente pregue a palavra de Deus, que a gente evangelize e todas as coisas que nós fazemos, claro, temos a limitação de estarmos reunindo na igreja para cumprir esse mandamento aí. Mas acontece que muitas vezes nós quebramos outros princípios da palavra de Deus com relação ao governo e não levamos isso em consideração. O versículo 7 diz assim: pagai a tudo o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Muitas vezes nós sonegamos impostos, nós não pagamos os impostos que é colocado pelo governo. Mas isso é para tirar o nosso dinheiro, mas é algo que Deus permitiu que o governo colocasse, então deveríamos cumprir com todos esses requisitos aí. Mas não vem ao caso, não vamos tratar desses assuntos aqui no momento. Mas a questão é, devemos obedecer esses decretos do governo? Sim. Segundo o nosso estatuto, nós precisamos obedecer. E essa é uma das razões porque a nossa igreja ainda não está aberta, porque tem regras que precisamos obedecer e essas regras, requisitos que foram colocados e ainda não foram observados todos esses requisitos para que a nossa igreja pudesse ser aberta até agora. No decreto que está em vigor até amanhã, ou até hoje, né, à meia-noite, segundo o governo, precisa cumprir com algumas recomendações e nós já fizemos isso. Estávamos à espera de uma equipe, de uma brigada para vir fazer a vistoria da igreja para aprovação. Ontem, o governo, na sexta-feira, o presidente fez um novo pronunciamento dizendo que
vai ter uma flexibilidade para que as igrejas possam ser abertas. Mas ele não deixou claro que flexibilização são essas, quais são os requisitos. Ele mencionou que deveríamos ter algo, uma lista para preencher e assinar para que a igreja pudesse ser aberta. Eu fiz um contato com uma pessoa dos assuntos religiosos para saber se eles já têm essa lista e qual é esse novo procedimento que temos que tomar. A pessoa informou que, até ela mesma, a pessoa lá dos assuntos religiosos, disse: fui pego de surpresa também, porque nós não sabemos quais são os próximos passos a ser tomado. E segundo ela, vai me informar na terça-feira, segunda-feira, no dia 7 é feriado, e no dia 8, então, ela irá entrar em contato comigo dizendo quais são as novas recomendações para que a gente possa cumprir com esses requisitos para que a nossa igreja possa voltar a ter as portas abertas. E alguns entenderam que o governo, o presidente, estava dizendo que a partir de hoje, né, as igrejas já poderiam ter culto. Então a minha explicação é: conforme o que foi anunciado pelo governo, se realmente ele disse isso, eu não sei, eu não consegui entender. Tanto é que eu tentei ver outras fontes para rever o que foi que o presidente disse, mas eu não consegui rever o pronunciamento dele, da sexta-feira. Eu assisti, mas foi muito rápido e foi não muito claro o que ele disse. Eu só entendi que ele disse que as normas anteriores, na verdade que estão em vigor, são um pouco rígidas e que ele estava relaxando as normas para que a maioria das igrejas pudessem ser abertas, uma vez que, segundo eu entendi, estava exigindo muito das autoridades para fazer essa vistoria e não estavam conseguindo cumprir com o objetivo que eles tinham estabelecido, e que ele estava flexibilizando e abrindo flexibilizando as normas. Não sei exatamente o que ele quis dizer com isso. Então, aí algumas pessoas disseram: não, ele disse que pode ser aberto as igrejas nesse novo pronunciamento. Tudo bem, se for assim entendido, mas uma coisa que nós temos que entender: o estado de emergência em vigor termina às 23 horas e 59 minutos do dia 6, e o novo pronunciamento entra em vigor, que é o estado de calamidade pública. Estávamos no estado de emergência, agora vamos passar para o estado de calamidade pública a partir do dia 7 de setembro, às 0 horas, né, desse domingo. Então entrará em vigor esse novo estado, que esse novo estado não tem data para terminar. É por tempo indeterminado, segundo o presidente, até que ele veja que retroceda ou proceda em mais aberturas. Então foram dados algumas aberturas, ou relaxamento, como ele usou, a partir do domingo. Se entendemos que a partir do dia 7, qualquer igreja pode abrir sem qualquer restrição, mas esse pronunciamento, esse estado, só terá vigor a partir do dia 7 em diante. Então isso não cabe para nós no dia de hoje. Portanto, alguns queriam perguntando: vamos abrir a igreja no domingo, próximo domingo? Não, porque ainda estamos dentro do estado de emergência que vigora até o último minuto desse dia. Se fizermos isso, estamos quebrando a lei do governo, então estamos infringindo
o nosso estatuto, que é de obedecer às autoridades que estabeleceu, no caso do presidente, que estabeleceu esse estado, ok? Então era para dar essa explicação, porque alguns estão em dúvida, mas o governo disse que podemos abrir, outros dizem, sim, ele disse, mas temos que observar quando é que isso começa a vigorar, certo? Então o estado de emergência termina às 0 horas, às 23 horas e 59 minutos de domingo, de hoje, e começa a vigorar o novo estado, que é o estado de calamidade pública, que é a partir do primeiro minuto do dia 7 de setembro deste ano e vai perdurar por tempo indeterminado. E aí tem os relaxamentos que ele pronunciou, não vem ao caso citá-los aqui, porque o que nos interessa são a abertura das igrejas, certo? Mas qualquer outro que ele pronunciou, mas só para usar um exemplo. Se hoje várias pessoas resolveram ir à praia e a polícia chega lá e prende alguém, ele vai dizer, não, mas o presidente disse que nós podemos ir à praia. Mas o presidente disse que a abertura das praias é a partir do dia 15 de setembro. Não é porque ele pronunciou isso na sexta-feira que já está valendo. E, infelizmente, hoje, o que estamos vendo aí das pessoas fazendo festas e tudo, porque, não, mas o presidente falou. Não, ele colocou as restrições, colocou a data de começar a vigorar esses relaxamentos. Então, todos os novos relaxamentos começam a partir do dia 7 de setembro. Agora, vamos abrir a nossa igreja na quarta-feira? Não sei. Eu preciso saber, dentro desse relaxamento, quais são os requisitos que eles exigem para que a gente possa abrir. Eu espero que sim. Espero que na quarta-feira já tenhamos tudo resolvido para que a gente possa abrir. Mas enquanto nós não tivermos uma autorização dos assuntos religiosos que o presidente colocou como entidade responsável para a liberação dos cultos. Cada entidade tem a sua responsabilidade de flexibilizar as normas. O sindicato do comércio é o sindicato que vai dizer como é que o comércio vai funcionar ou não. Da saúde, a mesma coisa. E assim por diante. Então, cada departamento depende das autoridades competentes. Nós, como religião, então, precisamos da autorização do Ministério dos Assuntos Religiosos, que é a última pessoa que vai nos dar esse aval para abrirmos ou não. Mas a maioria das igrejas estão abertas. Não sei se já tiveram essa autorização. Se já tiveram, tudo bem. Agora, se estão quebrando leis, eu não sei se eles têm estatuto defendendo ou condenando o que o governo faz. Isso depende de cada estatuto, depende de cada pessoa, ou de cada instituição, ou de cada igreja. Cada comunidade vai responder por aquilo que eles colocaram diante do governo, registraram diante do governo. Então, nós precisamos obedecer às autoridades porque o nosso estatuto diz isso. Se eles vão pegar o nosso estatuto e nós estamos quebrando essas regras, nós vamos ser punidos porque eles vão dizer, o vosso estatuto diz assim, 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 e vocês estão procedendo dessa forma. Então, nós precisamos trabalhar em cima do que o nosso estatuto diz. Todas as pessoas que fizeram aula de batismo, que passaram pelo curso de batismo, têm essa apostila com o nosso estatuto e tem essa cláusula aí, você pode rever lá, se for o caso. Quem não foi batizado ainda, então, talvez é novo para você esse assunto, não sabe do que nós estamos falando, mas é assim que nós precisamos funcionar. Nós temos que respeitar o que as autoridades estão dizendo. Há confusão? Sim. Há contradição? Sim.
Então aí nós estamos trabalhando em cima disso. Já entrei em contato com o coordenador das igrejas do bairro, Fernando e Abílio foram lá conversar com ele, depois passou o contato dele, eu entrei em contato com ele pessoalmente e estávamos trabalhando em cima disso para ver como é que nós vamos solucionar, porque foi recomendado pelos assuntos religiosos procurar o coordenador das igrejas de cada bairro. Então estamos fazendo isso agora com esse novo pronunciamento do governo, do presidente, na sexta-feira. Não sei quais são os novos requisitos que eles vão estabelecer, mas estamos correndo atrás, estamos tentando ver. Se você souber qualquer novidade, se você conhece alguém da parte do governo, da parte dos assuntos religiosos que possa nos ajudar, a gente agradece, mas a gente quer obedecer todas as regras, todas as leis estabelecidas para que a gente possa manter o equilíbrio aí. Como a Bíblia diz, se possível, tende paz com todos os homens. Nós não queremos ser uma igreja conhecida como aquela igreja confusa, aquela igreja que traz problemas para o governo. Nós queremos seguir as orientações do governo, como foi lido, desde que isso não venha quebrar um princípio bíblico. Se o governo tivesse proibindo a gente de fazer qualquer manifestação religiosa, qualquer coisa desse gênero, então isso é contra o que a palavra de Deus ensina. Mas não é isso que eu vejo que o governo está fazendo. Está impedindo muita coisa? Sim, mas na verdade todos nós estamos sendo afetados, não só a nossa igreja, né? Toda a sociedade está sendo afetada com isso, então nós não podemos querer que o governo abra as normas para nós, como igreja, e para os outros não. Então eu vejo, há uma certa incoerência, sim, tem, não vou dizer que tá tudo correto de forma nenhuma, mas nós temos que ter uma harmonia entre as coisas aí para a gente não quebrar, obedecer um princípio bíblico, mas quebrar outro. Então a gente tem que tentar harmonizar todos os princípios aí e cumprir com as normas que o governo tem estabelecido. Então é por essa razão que hoje o nosso desafio é mais no sentido de explicação, mas o texto que nós acabamos de ler aí no livro de Romanos é bem claro com relação a essa questão de obediência ou não ao governo. Isso depende muito do estatuto de cada igreja. Nossa igreja pode formular um novo estatuto com novas normas? Podemos, mas enquanto isso não for feito, na verdade a nossa igreja não tem um estatuto formado pela nossa igreja, pelos membros da nossa igreja. Nós usamos o estatuto da missão, mas quando a nossa igreja fizer um estatuto, então esse estatuto vai ser registrado no governo, e aí a igreja vai responder de acordo com o estatuto que foi registrado diante do governo, ok? Mas por enquanto nós estamos obedecendo esse aí. Voltando a ler o Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7 novamente. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu, pois, temeres a autoridade? Faze bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo
constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então nós estamos respeitando as autoridades, respeitando as normas que as autoridades estabeleceram, e é por essa razão que talvez a maioria das igrejas estão abertas, mas a nossa ainda não. Estamos aguardando, esperando uma aprovação para que, caso uma autoridade apareça lá na igreja, nós temos um documento para mostrar, olha, nós temos autorização para estarmos abertos, não fizemos isso simplesmente por vontade própria. Foi uma determinação de alguém, de uma autoridade que nos deu essa autorização para abrirmos, tá bom? Então fique orando para que Deus possa abrir as portas para que a gente consiga tratar todos esses documentos, todas essas reivindicações que eles têm colocado. São muitas, mas a maioria delas nós já providenciamos, gastamos dinheiro com material, porque eram exigências do Ministério dos Assuntos Religiosos, do Ministério da Educação, da Saúde e também do Ministério da Justiça. Nós reunimos todo o material que eles exigiram que tínhamos que adquirir. Todo o material está na igreja, aguardando então a vistoria de alguém para que possa autorizar a abertura da nossa igreja. Vamos seguir todas as recomendações, distanciamento, horário de culto será apenas 1 hora por cada culto, e no máximo, no caso, agora era no máximo 50 pessoas, agora tendo distanciamento de 1,5 metro, mas se o estabelecimento ou se o local cabe muita gente, pode ir até 150. Esse novo pronunciamento entrará em vigor a partir das 0 hora de hoje, mas a nossa igreja não cabe mais do que 50 mesmo, então nós vamos ainda manter o limite provavelmente de 50 ou um pouquinho mais, mas desde que obedeça o distanciamento de 1,5 metro, lavagem das mãos, higienização e tudo mais. Já temos tudo providenciado, então agora aguardamos a aprovação e conto com as suas orações para que no próximo, se Deus quiser, até na próxima quarta-feira nós já possamos ter o nosso culto de oração, se não, pelo menos a partir de sábado e domingo. Então, irei comunicar pessoalmente cada um de vocês, irei ligar para cada um, quando tivermos a nossa autorização, e farei isso com todo gosto, com toda a vontade, para anunciar essa boa nova para vocês, tá bom? Um bom resto de domingo, um bom feriado para vocês, amanhã, e esperamos nos rever em breve. Deus os abençoe, um grande abraço e até daqui a nada, né? Espero. Deus abençoe. Maravilhoso Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra que nos ajude e nos instrui a andarmos de acordo com as leis, de acordo com os ensinamentos da mesma. Nos ajude. Abençoe, Senhor Deus, que tenhamos a oportunidade de nos reunirmos nos próximos dias de culto, que possa ser autorizado nosso retorno às atividades da igreja. Pedimos isso agradecidos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.